Pronto, vamos começar, tá? Eu vou gravar, né? Quem for chegando. Vou começar com a sala super cheia hoje. Mas é um tema bem importante, tá? Da disciplina, que é sistemas agroindustriais. A gente vai entender. Deixa eu aceitar. Qual que é o conceito? E aí, para trazer esse conceito, eu vou trazer um pouquinho da evolução para a gente vai entender com a primeira aula. Não, foi a primeira não. Mas sobre os processos de produção, os fatores de produção, tá? Essa evolução, ó, ela envolve, né, a atividade agrícola até o que a gente chama hoje de agronegócio. E aí, o que foi isso? Então, assim, lembra que eu falei para vocês lá, a terra é um fator de produção, né? Mas, no início disso, as pessoas, elas produziam para a subsistência. Não existia uma economia, porque não se vendia. E aí depois houve a troca, né, que a gente chama de escambo, até começar a comercialização. Então, se o fator terra, ele é um fator de produção que está ligado à economia, que traz riquezas para o país. E aí, esse fator, ele era utilizado como meio de subsistência e não como meio de comercialização, tá? E aí, isso, o que ocasionou, né? Então, assim, esses locais, eles estavam isolados e eles eram autossuficientes. A semente, ninguém comprava uma semente, ninguém comprava um fertilizante, né? Não tinha outras pessoas envolvidas. Era a plantação, a terra não está boa para plantar aqui. Eles mudavam de localidade. E isso, assim, é lá no tempo dos nômades. Não, perpetuou por bastante tempo. E aí tem se a gente fala que a riqueza de um país envolve todos aqueles 4 fatores, a terra ele é um elo importante, né, daqueles outros fatores também. E tem países que a riqueza dele não é desenvolvida justamente por causa desses problemas aqui, tá? Que é a infraestrutura, né? Carência de infraestrutura, a distribuição. Digamos assim, beleza, tem a área rural e a cidade ali. Mas qual que é a distância dessas localidades para que eu consiga ter em vez de eu ser autossuficiente, ter um transporte que seja fácil para trazer essas outras pessoas que envolvem o que está ligado a esse negócio, tá? A evolução de tecnologia, conservação de produtos. Então, assim, antes não tinha isso, né? Foi evoluindo com o tempo. Dificuldade de comunicação, porque se é distante, como que é essa comunicação? E a gente não está falando de hoje, eu estou falando de dificuldades que foi se percebendo e que isso estava prejudicando a economia como um todo, e que tem países que continuam assim por causa de algum desses fatores, tá? E aí, com isso, né? Era distante, não tinha comunicação, não tinha tecnologia. A população ela mudou. O que antes era a maioria vivia no rural, passou para o contrário, né? Só 20% das pessoas que viviam no rural, e aí 70% já estava no urbano, tá? Isso aqui não, é uma porcentagem do Brasil, tá? E aí, aconteceu, né? O que a gente chama de Revolução Verde, é o que está acontecendo ainda. Então, para poder melhorar a economia, o que aconteceu? As cidades. Cadê? Vamos primeiro. Aqui, ó, formação de centros urbanos no interior, né? Técnicas agrícolas, indústrias e serviços. Então, a cidade ela se aproximou do campo. Hoje a gente não vê uma distância como antigamente, justamente para que as pessoas não tenham as duas possibilidades, né? Não ficar tão distante do que precisa comprar na cidade, da comunicação, desse elo que precisa ter com o comércio, tá bom?
Aqui, ó, modernização agrícola, industrial, né, do meio rural, aí veio máquina, competitividade, maior produtividade. Então, o meio rural, ele virou um comércio também, né? Eu não produzia só para subsistência mais. E aí, nisso, foi mudando o perfil, porque se eu estou num comércio, né, se eu tenho, preciso competir, se eu quero maior produtividade, eu não sou mais só um produtor. Essa pessoa automaticamente ela é um gestor, ela é um empregador, ela é um empresário, ela comercializa entre várias pessoas, né? Tem fornecedores, tem clientes. Domínio de maquinário agrícola, então, não era mais só o manual, precisava ter o conhecimento da tecnologia, né, o conhecimento tecnológico, e aí mão de obra qualificada. Então, também precisava. É só no meu que está baixo. Vocês estão ouvindo bem? Vou colocar aqui no último. Eu estou ouvindo bem. Quando isso acontece, eu saio e entro de novo. Então tá. E aí, para isso tudo, foram envolvidos também vários segmentos, né? Por quê? Para a gente melhorar, para saber qual era a dificuldade, para trazer novos processos, isso envolve a pesquisa também. E aí entra universidades, entra centros de pesquisa que a gente fala hoje em Embrapa, né? Tinha ministérios, secretarias, então, a gente fala do poder público, né? Mas o privado, ele também, e principalmente as próprias indústrias, né, que precisa também comercializar, eles investem em pesquisas para poder criar novos produtos, né? Então, e aí essa pesquisa chega, ela não fica para uma pessoa só. Se é uma indústria que está fazendo uma pesquisa, por mais que seja para o desenvolvimento de um produto, essa pesquisa ela não fica concentrada ali, né? Esse conhecimento ele vai se transpassando. Desemprego, êxodo rural, crescimento das cidades, proximidade do setor financeiro, investimento. Então, e aí, para fazer isso tudo, né, precisava o governo e as empresas privadas também, né, os bancos privados, cooperativas, para poder trazer essa aqui, ó, maior competitividade, maquinário, para trazer conhecimento, foi envolvido vários setores de financiamentos, né, que precisavam ser criados, e aí, não, mas não tem documento. Então, assim, vários órgãos foram se organizando e continua, né, nesse processo, porque quanto mais a gente conseguir desenvolver esse setor, maior a riqueza do país. Então, assim, por mais que estejam ligados também várias pessoas, né, várias entidades, órgãos, cada um tem um interesse diferente. E aí, essa organização é como a gente, por isso que a gente fala, o conteúdo hoje é sistemas agroindustriais, né? O que é isso? É um elo de várias pessoas, né? Quando a gente está falando de um sistema, é algo que está interligado. É que eu não passo, calma aí. Aí aqui, as propriedades rurais, né? Cada dia uma. Acho que o passei foi para trás. Então, e aí o que foi acontecendo hoje? Então, eles perderam sua autossuficiência, porque hoje, se a gente quer produzir bem, aí eu já preciso comprar semente, né? O que eu lembro que eu falei, quando as pessoas estavam ali, que bastava mudar, eu plantei aqui, a terra não está mais tão boa, eu mudava de local. Hoje, se aquela terra ela não está em condições de plantio, a gente vai fazer tratamento nela, né? Então, hoje não é mais autossuficiente, a gente depende de outros fornecedores para poder produzir. Aqui, ó, aí passa a depender sempre de mais insumos e serviços, especializam-se em determinadas atividades, né? Você precisa também buscar o conhecimento, vai gerar excedente de consumo para abastecer o mercado. Geralmente você vai pegar um financiamento, né? Antes, quando as pessoas viviam na área rural,
para ser autossuficiente, essas pessoas, elas plantavam um pouquinho de cada coisa, né? E aí, com essas informações, com a gente fala até um pouquinho de normatização, né? Porque aí eu preciso de um empréstimo. Mas um banco, geralmente, para ele dar um empréstimo, você produz quanto de produto tal? Você tem quantas cabeças de animal tal? Por quê? Porque isso vai criando quantitativo, né? E você vai acabar. Lembra essa especialização aqui, ó? Cadê? Especializa-se em determinadas atividades. É que você não vai mais plantar um pouquinho de cada coisa, né? Você vai plantar em grande quantidade aquele mesmo produto, porque aquilo não vai ficar só para você. Você vai precisar comercializar. Então, o banco ele vai fazer um empréstimo, mas ele tá fazendo um empréstimo sabendo que aquele dinheiro vai ter um retorno, né? E aí em cadeias, né? Em sistemas, que um vai financiando o outro, tá certo? Recebe informações externas, né? Tudo que não está dentro da minha propriedade é o externo. Necessitam de infraestrutura também de fora da propriedade rural, que é aquela questão que eu falei para vocês, de pesquisas que tem de universidades, de instituições políticas, de instituições privadas, conquistam mercados e enfrentam a globalização, né? A gente trabalha, não é a globalização, e aí a gente pensar mesmo fora do país, de exportações e concorrência, né? E aí, aqui ele já mudou para o agronegócio, né? Mas assim, ó, primeiro, o que é agricultura? Para a gente entender o que é o agronegócio, tá? Agricultura é quando eu estou falando da minha propriedade, da minha fazenda. É o que é produzido pelaquela fazenda, é o que está dentro daquela terra, certo? Agora, o agronegócio, ele é um conjunto de negócios que estão relacionados à agricultura. Então, são negócios que está relacionado com aquela fazenda, com aquele pedaço de terra, tá? Dentro do ponto de vista econômico, sendo que toda a relação industrial e comercial que envolve a cadeia produtiva, pecuária ou agrícola. Então, o agronegócio é esse elo que a fazenda tem. Para ela produzir, ela precisa comprar semente, precisa comprar fertilizantes, precisa comprar vacina, que isso envolve o quê? Outros fornecedores, que eles só vão vender se essa fazenda tiver comércio. A fazenda produzindo muito, ela vai passar isso, sei lá, para indústrias, para agroindústrias, vai passar para matadouros, né? Então, já envolve outros fornecedores. Esses fornecedores vai passar para o, sei lá, para o atacadista, que depois vai passar para o varejista, que depois vai chegar no consumidor. Então, o agronegócio é tudo que envolve a produção de uma agricultura. A gente não pensa, quando eu falo em agricultura, eu estou falando de um negócio só, né? É só o que está dentro daquela fazenda. Agora, quando a gente fala de agronegócio, são todos os negócios que envolvem o que eu preciso para poder para ter esse fator de produção da terra, de maquinário, de empréstimos bancários, deixa eu ver o que mais. Tudo que está ligado com o que a gente faz dentro da fazenda. Cadê? Deixa eu passar aqui antes também de adiantar o conteúdo, né? Que tem o antes, o durante e o depois. Cadê? E aí, aqui é o conceito, tá? Esses dois, aqui, ó, de 1957, eles são professores de Harvard, foi o primeiro a trazer essa tradução, tá? Davis, né, e Goldberg. Aqui, ó, que é o agronegócio? É a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas. Essas operações de produção nas unidades agrícolas é o que? É o armazenamento, é o processamento e a distribuição de produtos agrícolas e itens produzidos com eles, tá? Aqui ficou só um desenho, né? Aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, antes, né, de chegar aqui nessa terra, a gente já tem os primeiros fornecedores. E aqui está só insumos, mas a gente tem maquinários, tem, sei lá, tecnologia. Às vezes eu preciso do financiamento, né, antes dessa produção. E aí vai chegar na fazenda, né, a produção agropecuária, que vai
para a agroindústria, que vai para o atacado, que vai para o varejo e que vai para o consumidor. Então, isso aqui a gente entende como o agronegócio. Tudo bem até aí? O entendimento sobre o que é agricultura, que pode ser agricultura e que pode ser pecuária, né? Mas quando a gente está falando de agricultura ou pecuária, a gente está falando de uma unidade, de uma fazenda. Quando a gente está falando do agronegócio, a gente está falando do conjunto de negócios que envolve um fator de produção que seria do que é terra. Se aquela terra ela vive de agricultura, eu estou falando, né? Ou eu posso falar, se aquele fator terra é pecuária, aquele fator terra é extração de mineral. Então, quando a gente está falando de agricultura, eu não é querendo dizer a especialização, tá? Mas a gente está falando de um negócio que envolve aquele fator terra. Mas aí, quando eu estou falando de agronegócio, eu estou falando do conjunto de negócios que eu preciso, que envolve esse fator terra. Vocês entenderam? Sim, sim. Certinho? Só o Gabriel, Thiago, então tá bom, vou continuar aqui, tá? Pronto. E aí, ó, esse agronegócio, ele tem quais são os negócios envolvidos antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, tá? Que é aqui, ó. Aqui já veio mais, ó. Antes da porteira. Então, a gente tem produção e fornecimento de insumos, máquinas, equipamentos e serviços especializados, né? Dentro da porteira, vai ter o preparo, manejo de solo, tratos culturais, irrigação, colheita, criação de animal. Depois da porteira, eu tenho transporte, eu tenho armazenagem, eu tenho industrialização, eu tenho distribuição, eu tenho comercialização, eu tenho exportação. Certo? Aqui, ó, a gente está falando do agronegócio. Tudo que eu tenho antes de produzir, antes da porteira, tudo que eu tenho de negócios quando eu estou produzindo, né, na agricultura, no fator terra, que aqui a gente já está falando da fazenda, né, que é dentro da porteira, e tudo que eu tenho depois da porteira. Então, depois dessa produção, para onde que vai? Vai envolver transporte, armazenagem, industrialização, distribuição, comercialização, exportação, sei lá, consignações. E aí, tá, e aqui, ainda tem aqui, a gente pode pensar em ambiente institucional e ambiente organizacional, né? Porque esse aqui é o que eu falei para vocês, ó, a gente está vendo aqui ainda o agronegócio, né? Os agentes que tem de tudo que eu produzo aqui dentro. Mas essas pessoas aqui, a gente ainda precisa pensar que um é interligado ao outro, né? Se um está fraco, vai prejudicar aquele outro setor também. E aí, isso tudo, ele é manipulado, ele é influenciado pelo ambiente institucional e pelo ambiente organizacional. O que é esse ambiente institucional? São todas as normativas, questões políticas, questões ambientais, né? Se estou num período que é seco, vai prejudicar algum fator de produção. Quando esse fator de produção tá ruim, ele não vai estar ruim só para ele. Não vai chegar produto aqui para essa agroindústria, que não vai chegar para o atacado, que não vai chegar para o varejo, que o que chegar aqui para esse consumidor vai estar muito caro. Então, assim, e aí esse aqui também não vai vender tanto. E para tentar flexibilizar, né, todas essas questões que tem, entra a normatização da política, quais são as leis que regem esse ambiente para que as pessoas consigam produzir mais, para que tenha qualidade, a gente precisa de alguns certificados, né, para poder ter esse produto, sei lá, um gado, vocês só conseguem vender se tiver lá o controle de vacinação. Isso, e é uma forma de controle institucional, né? Tradições, como que são questões culturais, né? Porque a gente fala, fator terra é um fator econômico, mas por mais que cada país queira melhorar,
tem talvez a cultura daquele país, a forma que as pessoas têm de se relacionar, a forma que aprenderam a manusear a terra. Para que isso seja também melhorado, ele precisa melhorar a cultura das pessoas, que não é, e a cultura, quando eu estou falando de cultura, deixa eu tentar explicar, porque não é conhecimento, tá? São aspectos de tradição, né? O que eu aprendi com meu pai era assim, que aí passou para o filho. Então, isso vai mudando, mas não é a gente, um governo, quando ele quer mudar uma cultura, uma empresa, quando quer mudar uma cultura ali de funcionário, não é algo que vai lá dar uma palestra, ou então que faz um curso para a pessoa e ela muda aquela cultura, porque a cultura está interna da gente, né? É a forma que a gente acredita que é o certo, o que é o errado. Então, precisa alterar essas tradições, essas culturas, que é através de educação, que é através de informação, mas é um processo longo. Então, às vezes, um país ele depende disso para poder melhorar a economia, mas não é, sei lá, daqui a um mês eu vou fazer, igual eu falei, para fazer um curso, e aí daqui a um mês a população toda mudou a forma que ela pensava e vai agir de uma outra forma. E isso influencia esse fator de produção, tá? Deixa eu ver aqui mais. Costumes, né, regras, e aí amparo legal é a legislação. Já o ambiente organizacional é quando a gente fala da comercialização. Aqui, ó, tem a associação cooperativas, né, que se um produtor só, lembra, a gente teve aula do tipo de organização, talvez se um produtor só ele tiver produzindo um produto, ele não tem uma influência tão grande para chegar aqui nessa agroindústria. Mas quando vários produtores, desse aqui, né, produtor agropecuário, se juntam para poder comercializar aquele mesmo produto, ele vai ter uma influência maior nessa agroindústria, que pode ter uma influência maior aqui nesse atacado, tá? Aqui em Embrapa, Emater, universidades, Ematerna e universidades, que também a gente chama de ambiente organizacional, porque são órgãos, sistemas que está para organizar o processo, a forma de organização como administrativo, né? A Emater, ela passa certificações, passa conhecimento, como que você pode melhorar sua produção. A universidade, ela também produz pesquisas, né, para tentar melhorias de produção. E já associações cooperativas, por mais que elas também tenham esse papel de ensino, né, elas tá mais, talvez, na união de comercialização, tá certo? Mas empresas, né, que estão ligadas em cada um dos elos, tá? Daqui. Eu trouxe, só que esse aqui é de 2018, tá? Lembra, o PIB, né, lá é o maior do Brasil, está no agronegócio, e aí eu consegui como que é a porcentagem aqui só do PIB do agronegócio, tá? De 2018. Então, 32% corresponde antes da porteira. Só 8% está dentro da porteira. E 60% está depois da porteira. Aí, assim, né, é uma cadeia liga a outra, só que o que a gente entende também? Porque aqui, ó, a gente entende que eu tenho um agente, né, antes da porteira. E aí eu tenho a porteira e a quantidade de agentes que eu tenho depois da porteira. Então, por isso também que essa porcentagem, tá? Aqui, ó, insumos, equipamentos, né? Aí a gente vai ter a produção e o processamento e distribuição, tá? Aí, beleza. Então, agora a gente já sabe o que é o fator terra quando eu estou falando de agricultura, né? Eu vou sempre tratar aqui como agricultura, tá? Só não esqueça daquele exemplo que eu dei para vocês. Eu posso estar falando de agricultura, eu posso estar falando de pecuária, eu posso estar falando de extrativismo, tá? O importante é a gente entender que quando eu estou falando desse fator terra específico ali de agricultura, eu estou falando de uma fazenda. Quando eu estou falando de agronegócio, é todo esse elos. E aí nós temos aqui, ó, que é sistema agroindustriais, cadeias de produção, complexo agroindustrial, eles são a mesma coisa.
São esses elos, mas é ligado a um produto só. Então, eu posso falar do sistema agroindustrial da cana, cadeia de produção da cana, ou do algodão, ou do café, tá certo? Então, quando a gente especializa para um produto, a gente vai ver qual que é o sistema que cada um desses produtos está interligado. Eu acho que eu trouxe um exemplo. Aqui, ó, o que eu acabei de explicar lá, né? Aqui, ó. Aqui tem da cana-de-açúcar, tá? Então, quais são os insumos, né, que precisa? Quais são o que eu tenho nessa produção? E aí, o que é produzido? Sei lá, aqui, ó, o foco dessa usina, né? Açúcar, o bagaço, outros componentes, o etanol, para onde que cada um desses vai, né? Para onde que são distribuídos? Eu tenho aqui os atacadistas, que eu tenho os varejistas, e aí vai chegar no consumidor final. Então, quando aqui, ó, esse SAG, sistema agroindustrial, tá? Toda vez que o sistema agroindustrial, né, ele não é simplificado, né? Como é que é? A sigla dele é SAG, tá? Então, quando eu tenho o agronegócio. Quando eu vou falar desse agronegócio de um produto, a gente chama de SAG, que é o sistema agroindustrial, ou cadeia produtiva, tá? Aqui tem o da soja, do leite, do suíno. Esse do suíno, ó, a cadeia produtiva da carne suína, que é a qualidade desde o melhoramento genético, né? Então, antes mesmo daquele dos insumos, ó, alimentação, biossegurança, bem-estar, rastreabilidade, que é o que está dentro, né? Aí tem o transporte, o abate, o processamento, o armazenamento, a distribuição e vai chegar no consumo. Então, isso aqui é um tipo de cadeia desde o melhoramento genético, né, da carne suína, tá? Vocês entenderam qual que é a diferença? Como que a gente entende o que é o sistema agroindustrial, que é a cadeia produtiva? Tem alguma dúvida do conteúdo? Porque eu vou pedir para vocês montarem uma cadeia produtiva. Eu vou passar um vídeo, né, explicativo. Acho que vocês também já no terceiro, né, já viram mais ou menos esse conteúdo. Eu não sei, talvez não da forma de gestão. Por quê? O que a gente precisa pensar? Que pelo lado econômico, né, de empresa. Então, tanto a comercialização, mas sim, muito mais a política, né, o setor econômico, ele tem essa preocupação, esse cuidado, porque onde qualquer um desses elos que enfraqueça vai prejudicar o outro, né? Então, a gente tem que entender que essa cadeia ou esse sistema, ele não é só um processo, né, de onde que um vai para outro, né, a interligação entre eles, e sim saber que se economicamente, de desenvolvimento, né, financeiro, de várias coisas, não é só da política, mas muito mais assim do país em si, né? Que se a gente pensar que se um não está bem, ele vai prejudicar economicamente o outro, que vai chegar no consumidor, né? Uma população mais pobre também influencia. E quando um país ele não está bem economicamente, é só interno desse país que está ruim? Ou será que a forma de relações desse país com os outros também vai ser prejudicada? Então, quando a gente pensa em cadeia ou em sistema agroindustriais por lado de gestão, a gente pensa não só em identificar o que cada um está, mas é mais para identificar se esse aqui está interligado nesse, o que esse pode fazer para não prejudicar o outro, né? E aí a gente pensa em competição, né, que cada um tem para o outro. E é isso que aquele ambiente institucional, né, o governo, a política, ele vai normatizando, porque para que essa competição eu não posso ter
um elo forte e um outro fraco, porque não, como se fosse uma corrente, né? Ela não vai se segurar. Se eu tenho uma parte que ela é muito grossa e a outra tá fina, ela vai se arrebentar. Então, toda essa organização, né, as normativas, elas estão para estruturar, para fortalecer todos os elos, para não enfraquecer nenhum e isso ser quebrado. Beleza? A gente vai encerrar por hoje. Se vocês não tiverem dúvida, na outra aula eu vou passar a atividade para vocês, tá? Um vídeo com a atividade. Ah, é na próxima, então hoje não tem nada, é só aula mesmo. Isso, eu vou colocar só a gravação da aula lá e aí na próxima atividade. Ô, Posso mais, Gabriel. Gabriel? O conteúdo é esse, mas eu vou tirar dúvidas. Ô, Gabriel. Fica quieto aí, pô. Não, é que passou muito rápido. Não tô pedindo mais aula. Não é por assim, de explicação, né? Se eu for juntando conteúdos da ementa, aí a gente vai chegar vai terminar o conteúdo antes do quarto bimestre. Então, e aí não tem também o porquê de ficar. Eu não gosto de trazer textos para ele ficar lendo, para a gente, né? A aula, eu acho que fica muito chata. Eu não sou tão preocupada com o tempo da aula, não, tá? É mais com o conteúdo. Se vocês não entenderam, beleza, aí eu consigo explicar de novo. Mas se tá tudo certinho, esse é um conteúdo da ementa. Tá tudo cegado, professor. Tudo de boa. Então, beleza. Aí daqui a pouquinho eu coloco a gravação lá, tá? Obrigada por terem vindo. Valeu, prof. Tenha uma boa tarde aí. Boa. Uma boa semana pra senhora. Amanhã a gente tá, de novo, tá? Empreendedorismo. Lê lá o livro. Ah, é? Amanhã tem preto, tá certo. Exatamente. Capítulo Deixa 1 meu e 2. Mengão. Tchau, professora. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau, Thiago. Elvis, tu chegou agora, mas já acabou, Elvis. Daqui a pouquinho eu coloco, tá?